Ainda sobre esse anúncio do Plano Brasil Soberano, o Povo News recebe agora Elcio Costa, que é professor de Economia da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Muito boa noite, obrigado por atender o nosso convite, prazer em recebê-lo aqui. Pessoal, o pacote de socorro, a gente viu aí, já falou um pouco ao longo do programa de hoje, esse pacote prevê linha de crédito emergencial de 30 bilhões de reais, prevê ampliação do programa de devolução de tributos, compras públicas de produtos que perderam mercado externo, tratados de negociação com Emirados Árabes, Canadá, Índia, Vietnã, também uma atuação na Organização Mundial do Comércio, enfim, algumas tantas medidas. E a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, a gente já falou sobre isso aqui hoje também, ela manifestou apoio, afirmando que as medidas ajudam a preservar postos de trabalho e a defender a indústria nacional. E empresários afirmam que sem esse socorro o impacto seria uma hecatombe. Eu pergunto ao senhor, esse pacote de medidas do Plano Brasil Soberano é suficiente? É bom para neutralizar os efeitos do tarifaço sobre o desemprego e a atividade econômica, pelo menos no curto prazo? Veja, ajuda, né? Mas eu não diria que seja algo que vá realmente resolver o problema no curtíssimo prazo. Algumas dessas ações levam muito tempo para serem implantadas, novos acordos comerciais, eles não se fecham do dia para a noite, e mesmo que conseguisse fechar do dia para a noite, os embarques, as regulações, né, de novos produtos, também de acesso a esses mercados, isso tudo também leva tempo. Até a embalagem do produto nem sempre é a mesma de um país em relação ao outro. Também falando de OMC, isso é muito mais um movimento político do que realmente efetivo. Você não vê a OMC trazendo decisões que, nos últimos anos, tenham causado algum impacto significativo no comércio entre os países, determinações que possam reverter cenários como esse. E o próprio presidente Trump ignora muito esses organismos internacionais, né, como a própria ONU, a FAO, a OMS, e não seria diferente com a OMC. Medidas para redução de impostos são sempre bem-vindas, né? A carga tributária brasileira é muito alta, apesar de que muitos desses setores, ao exportar, na sua etapa final da produção, já tem uma desoneração, né? Isso é um benefício que é dado às empresas brasileiras, e aí na cadeia produtiva é onde vai ter esse crédito, né? Essa redução do imposto a pagar, o que traz também um alívio. Mas não adianta você ter uma redução no imposto a pagar se aquele mercado consumidor lá dos Estados Unidos aumentou uma tarifa num patamar tão alto que torna o produto brasileiro pouco competitivo na comparação com outros concorrentes. Isso pode acontecer com o café, pode acontecer com o açúcar, pode acontecer com diversos outros itens. Então, talvez também não traga uma efetividade tão relevante. Vender no mercado nacional é outra iniciativa que é interessante, porém ela também não pode trazer um impacto significativo, não deve trazer um impacto significativo via compras governamentais. Nem tudo que o Brasil vende lá para os Estados Unidos tem demanda nas compras governamentais. A gente viu aí algumas matérias de diversos meios de comunicação falando de, por exemplo, uma fábrica de equipamentos de exposição de sorvetes e de fabricação de sorvetes. O governo vai comprar esse tipo de máquina? Não vai, né? Então a indústria ela está em uma situação muito complexa e provavelmente deve sair do país, né, deve ir lá para os Estados Unidos ou para algum outro país, aqui talvez dentro do Mercosul, que não tenha essa mesma escalada tarifária de 50% que a gente está vendo aqui. Então,
eu estou falando tudo isso por quê? Porque, novamente, eu já falei diversas vezes, o governo tem que sentar à mesa com os Estados Unidos para negociar essa tarifa de 50%. Né? O presidente Lula deve fazer uma ligação para o presidente Trump, insistir nessa ligação para resolver esse problema. Não adianta ficar se posicionando em, em relação ao BRICS como uma alternativa quando você tem os Estados Unidos como um grande parceiro comercial, nosso segundo maior parceiro comercial. E isso não vai mudar da noite para o dia. Ainda tem um outro agravante, dois outros agravantes, na realidade. Os membros do BRICS vêm negociando com os Estados Unidos. A China acabou de ter uma suspensão de aplicação de tarifas de 60 dias, né, entre Estados Unidos e China, que é fruto de negociação entre eles. E isso, em algum momento, pode vir a trazer um dano para o nosso país, caso se concretize medidas como a que o Trump falou, que a China deveria comprar a soja exclusivamente dos Estados Unidos. E aí o Brasil, que está procurando a China como um parceiro comercial, pode ter uma consequência muito forte nesse sentido. Então, assim, veja que o contexto é complexo. A gente tem que sentar à mesa e negociar com os Estados Unidos. Coisa que o presidente Lula disse hoje mesmo, que está tentando, que o governo dos Estados Unidos aqui não quer, porque bota aquela pauta política, né, no meio. E, professor, para encerrar, quais são os riscos fiscais e macroeconômicos desse pacote de socorro, né, de um pacote de socorro desse porte, 30 bilhões de reais, especialmente em um cenário de teto de gastos flexibilizado? Só uma última palavra dessa questão de o governo Trump não querer conversar com o governo Lula. Na realidade, a pauta política tem que ser realmente retirada do assunto. Né? O governo tem que, de uma forma ou de outra, usando a diplomacia da melhor forma possível, dizer, olha, vamos conversar da parte econômica, vamos deixar a questão política para um outro momento. Né? E aí, voltando para cá, para a questão fiscal, quando você fala num pacote de 30 bilhões de reais, isso tem, né, mais um impacto aqui no nosso problema de equilíbrio fiscal. Né? A gente tem um déficit que, nesse segundo semestre, deve aumentar, né, por conta do pagamento de precatórios, por conta de maiores despesas do governo nesse segundo semestre. E aí, quando você adiciona ainda mais 30 bilhões em diversos programas que vêm para apoiar o setor exportador, que vai ter, inclusive, queda de receita, né, que pode se reverter numa queda de receita também fiscal, o cenário vai se comprometendo cada vez mais. Mesmo que você coloque isso como uma despesa fora do arcabouço fiscal, no final das contas, o dinheiro tem que sair de algum lugar. E a conta vai ficar ainda mais negativa, o que vai aumentar ainda mais a elevação, a relação dívida-PIB, né? O que dificulta a redução dos juros futuros aqui do nosso país. Então, assim, é um momento complexo, né, onde a melhor solução, eu continuo defendendo, que deveria ser da negociação entre o Brasil com os Estados Unidos. O Brasil precisa realmente entender, né, que os Estados Unidos têm um hard power, né, ou seja, tem um poder econômico relevante e que precisa baixar a guarda, né, e sentar, procurar continuar essa discussão com os Estados Unidos. Professor Elcio Costa, professor de Economia da Universidade Federal. Muito obrigado pela sua participação, pela sua análise e desejo ao senhor uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Boa noite a todos, um abraço, até a próxima.